Olá! Vamos para mais um vídeo então do TO Entendendo. Só para relembrar o que eu falei no último vídeo, a gente falou um pouquinho sobre o que é a terapia ocupacional. Bom, então a terapia ocupacional é uma profissão que trabalha com as ocupações. E como nós já vimos, as ocupações são aquelas várias atividades que nós fazemos no nosso dia a dia. Atividades que têm um sentido, um significado pra gente. E aí, se por algum motivo, alguma pessoa, deixa de realizar essas atividades, seja por uma questão permanente ou uma questão temporária, seja devido a alguma questão física, mental, social, cognitivo, a gente pode ter o auxílio de um terapeuta ocupacional, buscando dar o máximo de independência e de autonomia para essas pessoas para realizarem as suas atividades do cotidiano, para ter uma participação social dentro de diferentes contextos e espaços. Bom, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre os locais de atuação do terapeuta ocupacional. Então existem vários locais que um terapeuta ocupacional atua. E aí o TO, ele atua em diferentes níveis de atenção, em diferentes complexidades. Então, por exemplo, desde a área da atenção básica, que é um local onde são feitas ações de prevenção de doenças, de promoção de saúde, educação em saúde, na área da média complexidade, que é onde existe aqueles atendimentos ambulatoriais, aquelas consultas, até atendimentos mais complexos como na alta complexidade, como por exemplo as internações hospitalares. E aí, o terapeuta ocupacional, partindo disso, atua em diferentes áreas, com diferentes populações. Então, por exemplo, a gente pode ter a atuação do terapeuta ocupacional no contexto hospitalar, no contexto escolar, na reabilitação física, na saúde mental, no campo social, na saúde do trabalhador, saúde da criança, saúde do adolescente, saúde do adulto e saúde do idoso. Então, são campos muito amplos de atuação com diferentes populações. E quais são os locais em que ele pode estar atuando? Bom, existem vários locais. Eu vou falar alguns deles aqui e dando alguns exemplos. Então vamos lá. Então nós temos o hospital. A atuação do TO dentro do hospital pode ser tanto um nível ambulatorial, é onde ele atende aqueles pacientes que vão para alguma consulta, algum atendimento ali de reabilitação. Então, por exemplo, vamos supor que uma pessoa sofreu um acidente e perdeu o movimento da mão e não está conseguindo se alimentar como antes, ou seja, levar a comida à boca. Então ela pode ter um atendimento de um terapeuta ocupacional, dentro desse espaço, visando essa reabilitação do movimento da mão, por exemplo, para ela voltar a comer e a fazer outras atividades. A gente pode ter também, dentro do hospital, a atuação do terapeuta ocupacional nas internações. Bom, se a gente for parar para pensar, o contexto de internação hospitalar, uma pessoa que está internada, seja para fazer uma cirurgia ou já fez uma cirurgia e está em recuperação, é um contexto que gera uma ruptura no cotidiano das pessoas. Então elas estão afastadas da sua casa, da sua família, dos seus amigos, do seu trabalho e estão em um novo ambiente, E toda essa questão pode levar em algumas consequências físicas, mentais, sociais, e o TO pode auxiliar nesse processo, que é temporário, a internação, mas tentando reaproximar do cotidiano, das atividades importantes, visando minimizar esses efeitos que a hospitalização pode causar. Da mesma forma, por exemplo, a gente pode ter a internação pediátrica. São as crianças que estão internadas. Então, se para um adulto já é difícil esse processo de internação, essa mudança na rotina, na vida, imagine para uma criança. Então, a criança está ali também afastada dos seus familiares, dos seus amigos, da escola, do brincar. E para isso tudo gera diversas consequências, para essa criança. Então o TO também pode atuar com as crianças que estão internadas, visando minimizar esses efeitos da hospitalização, trabalhando uma das principais ocupações que a gente tem na infância, que é o brincar, e reaproximando do cotidiano. Então também é um trabalho muito interessante. A gente pode ter atuação também do TO em clínicas.
Então, em clínicas específicas, atuando com diversos públicos, então, por exemplo, a gente pode ter uma clínica mais para a área da infância, né? Especializada, por exemplo, em crianças que estão com diagnóstico do espectro autista, que tem síndrome de Down, que tem paralisia cerebral, que tem alguma outra questão, alguma outra doença neurológica que interfira no desenvolvimento dessa criança. Então, uma clínica especializada no desenvolvimento infantil. A gente também pode ter clínica voltada para os adultos, né? Adultos que estão precisando de alguma reabilitação física. Também clínicas para idosos, né? Que estão, por exemplo, passando por alguma reabilitação cognitiva, então com algum problema demencial, também pode ter. Outro local de atuação do TO são os CAPs, que é Centro de Atenção Psicossocial. Está mais voltado para a área de saúde mental. Então, pessoas com transtornos mentais. A gente tem CAPs infantil também para as crianças com os transtornos mentais, adolescentes. CAPs também relacionado, os transtornos mentais relacionados com o uso de álcool e outras drogas. Enfim, então o TO atua também nesse contexto mais voltado para a área de saúde mental, visando principalmente, né, a reinserção desses indivíduos na sociedade, que por conta geralmente de uma questão mental estão afastados, estão excluídos, muitas vezes não estão participando do contexto familiar, né, não estão no mercado de trabalho, então pode reorganizar essa rotina a partir de atividades que sejam significativas para cada pessoa, né, construindo projetos de vida e construindo essa reinserção na participação social nos contextos de vida dessas pessoas. Outro local também de atuação são os presídios, por exemplo. Então, nos presídios a gente tem uma população que está excluída da sociedade e o TO também pode trabalhar para a reintegração dessas pessoas na sociedade, né? Seja no mercado de trabalho, no contexto social, familiar. Outro local também de atuação são os órgãos relacionados à saúde do trabalhador. O terapeuta ocupacional também pode atuar. Então, só lembrando, o trabalho é uma das principais ocupações que nós temos, né? E aí o TO ajuda nessa área a reabilitar, a readaptar o trabalho para aquelas pessoas que não estão conseguindo trabalhar, seja por alguma questão física, teve alguma questão mental em trabalho. Então, o TO também pode contribuir com essa área. Outro local também de atuação são as associações, instituições sociais, por exemplo, instituições de longa permanência para os idosos, onde a gente pode ter a atuação de um terapeuta ocupacional, associação para portadores de deficiências diversas, né? A gente pode também ter uma atuação do terapeuta ocupacional. Outro espaço também são as escolas. O TO pode atuar diretamente dentro da escola ou fazendo um trabalho mais específico com a escola. No Distrito Federal não é tão comum a atuação do TO dentro desse espaço, mas a gente tem, por exemplo, em outras regiões, São Paulo, Rio, Minas Gerais, em que já é mais comum ter um TO dentro da escola. E o TO dentro da escola vai favorecer a inclusão daqueles alunos que estão excluídos, que não estão conseguindo participar desse contexto, seja por alguma deficiência física, mental, por alguma questão social, alguma questão de aprendizagem, que ele não está conseguindo se inserir naquele espaço, naquele ambiente. Então a gente pode ter a atuação também do TO buscando essa inclusão desses alunos. Lembrando que as ações são terapêuticas, o TO não realiza ações pedagógicas, porque isso compete aos professores. E por fim também a gente pode ter a atuação do TO no espaço de docência, de pesquisas, né, que são os professores nas universidades, e o que também é muito importante para o processo de formação do terapeuta ocupacional. E por fim a gente tem a atuação do TO na atenção básica nos NASFs, que são Núcleo Ampliado de Saúde da Família. E a atuação do TO dentro desse espaço é o que eu vou falar um pouquinho melhor no próximo vídeo, porque é o espaço onde eu estou trabalhando. Então no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho mais sobre a atuação do terapeuta ocupacional numa equipe NASF. E, enfim, eu quis passar para vocês um pouquinho de alguns exemplos, alguns locais onde o terapeuta pode estar atuando, mas lembrando que existem vários outros contextos, vários outros espaços. E uma questão muito importante, a atuação do TO, independente do contexto, da população
que ele esteja atendendo é única com cada indivíduo, é individualizada. Então, mesmo que seja um terapeuta ocupacional atendendo no mesmo contexto, com a mesma população, os atendimentos, o processo terapêutico é diferente, porque ele é de acordo com a necessidade de cada pessoa, com as atividades que são importantes para cada pessoa, com o desejo de cada pessoa. Então a gente constrói um plano terapêutico, um projeto de vida para as pessoas com base na individualidade de cada um. Então não existe uma receita de bolo, né? Então cada sujeito tem um processo terapêutico diferente de acordo com suas necessidades, de acordo com o terapeuta ocupacional. E é isso, eu espero que vocês tenham gostado, tenham compreendido um pouquinho mais sobre os locais de atuação do TO. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, podem estar colocando aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo. Muito obrigada pela atenção!